Oi, amigos, meu nome é Larissa. Eu sou a Mirella. E aqui é a Gabi, e sejam bem-vindos a Unidas pela Fé. No episódio de hoje, como vocês já viram no título, Como Perdoar, nós vamos falar sobre esse assunto que é uma prática tão grandiosa que Deus sempre vem nos ensinando, que é o perdão. Nós somos seres eminentemente sociais, vivemos em relacionamentos e vivemos de troca. Desde que nós nascemos, nós já estamos rodeados de pessoas, da nossa família, na escola, e, consequentemente, a gente precisa aprender a lidar com as diferenças, ampliar essa capacidade de amar, porque só assim a gente vai evoluir na vida como pessoas boas, pessoas que querem se assemelhar um pouco, nem que seja um pouquinho, a Jesus. Hoje nós vamos contar algumas histórias nossas para não ficar só nessa teoria de como fazer, como chegar lá, trazer um pouco da prática de coisas que nós possamos. Eu, Larissa, pessoalmente, tenho uma história de vida, principalmente na fase da minha infância, um pouco pesada, onde reverberou muito na minha vida atualmente, não só na minha vida, em quem eu sou, mas também nos meus relacionamentos. Eu tive um pai, uma família muito disfuncional, um pai agressivo, violento, não só fisicamente, verbalmente, psicologicamente, que eu vi agredir a minha mãe, agredir a minha família. Eu estive presente em diversos contextos traumáticos, que eu não vou entrar aqui de forma profunda, mas que eu posso dizer para vocês que eu sofri muito durante a minha infância. Eu lembro de pedir diversas vezes a Deus que me ajudasse a sair dessa situação, que ajudasse a minha mãe, ajudasse a minha família. E graças a Deus isso aconteceu. Eu não vivo nada nem perto do que eu vivi no meu passado. Mas isso, obviamente, continua no meu coração. Eu nunca mais tive um contato bom com meu pai, nunca mais o vi presencialmente, nada do tipo. Quando eu fui livrada dessa situação, graças a Deus, eu não precisei passar nunca mais pela mesma coisa. Mas há um tempinho atrás ele me procurou e eu tive contato com esse lado de como perdoar ele, sabe? Como perdoar ele para além dele mesmo, mas para mim. Porque uma coisa que a gente aprende quando a gente entra no assunto do perdão é que o perdão ele é muito mais uma libertação para você do que para os outros. E por que eu tô contando um pouco dessa história? Hoje a gente quer trazer diversas faces do perdão. E nesse momento a gente está falando de um perdão, não de uma coisa boba que a gente levou de forma exagerada para nossa vida, não, e sim para um evento traumático, algo que beirou muita maldade, que beirou a vários crimes, que é difícil mesmo de perdoar e como que lidar com isso, né? Porque é muito diferente você ter que perdoar uma pessoa que realmente foi ruim numa situação, que realmente estava fazendo coisas ali, como a Larissa falou, criminosas. Com consciência. Sim, então é algo que você precisa de maturidade. Quando às vezes a gente precisa perdoar uma pessoa que só tem uma opinião diferente ou que fez alguma coisa ali sem a intenção, acaba sendo muito mais fácil. Mas agora, por esse outro lado, a gente precisa de muito mais maturidade e entender, até se distanciar um pouco do que aconteceu no passado para conseguir desenvolver esse perdão. Eu acho que essa ideia de se desprender do passado me ajudou bastante. Não só me desprender daquilo que eu vivi, mas também da vítima que eu fui. Óbvio, eu nunca me coloquei como culpada, até porque eu não fui. Mas eu acho que quando você fica muito nessa de pena de si mesma, é muito difícil você olhar por fora da situação, sabe? Então, assim, eu era uma criança e ele era um adulto com consciência do que estava fazendo. Mas quando eu comecei a enxergar as coisas além, obviamente, sem tirar a culpa dele disso, mas ele era um cara agressivo, violento, tinha os seus próprios problemas do passado que não se curou e levou isso para outras pessoas. Mas, acima de tudo, ele também era dependente químico. E aí eu não compreendi ele como se, nossa, isso deu direito a ele de fazer isso com a gente. Mas eu entendi que aquele era o momento da vida dele que ele estava vivendo. E aí coube a Deus, minha mãe, minha família, a nos retirarmos dessa situação e deixar ele viver o resto da vida dele, sabe? Então eu perdoei o que ele fez comigo, o que ele fez com a minha família, meu coração ele ficou em paz. Pelo contrário, eu só desejava que ele vivesse uma vida melhor, sabe? Que ele se curasse, que ele tivesse uma outra família. Muito mais do que ficar revivendo tudo aquilo que eu passei, porque já passou, né? Eu acho que essa que é a questão. Já passou e a gente precisa se libertar. Sim, quando você sair desse lugar de sempre, meu Deus, olha pelo que eu passei, para começar a ter uma outra visão, óbvio, você precisa sim passar por esse momento de ficar triste, mas se você não sai desse lugar, você não consegue abrir as portas para perdoar a pessoa. Sim, eu, Mirella, é muito ao contrário da história da Larissa, né? Eu entrei em um relacionamento muito abusivo, de diversas formas. E muitas vezes eu deixei ele ter muito controle da minha vida, sabe? Das minhas ações, do que acontecia entre nós dois.
E aí acabou que quando eu terminei esse relacionamento, né, quando a gente realmente se separou, eu me vi muito triste comigo mesma. Triste de, cara, como que eu deixei um relacionamento chegar na situação que chegou? Que eu deixei uma pessoa ter tanto controle de mim, sabe? Como eu não tentei fazer alguma coisa pra sair disso. E eu realmente não conseguia sair disso e vivia nesse ciclo. Então, quando eu terminei, eu comecei a me culpar muito, me culpar de diversas formas. Eu lembro que eu chorava mesmo. Tipo, cara, eu me sentia muito triste, muito chateada comigo mesma. E eu não conseguia me livrar desse sentimento. Até que um dia que eu lembro que eu sentei na minha penteadeira, eu olhei assim pra minha cara e falei, cara, eu não posso ficar todo dia revivendo isso, todo dia me culpando, todo dia me sentindo mal. Eu preciso sair desse lugar, entendeu? E me perdoar, entender que, cara, realmente isso aconteceu, sabe? Não tem como falar, ah, não, vou apagar da minha cabeça. Não, realmente aconteceu, realmente eu entrei num relacionamento muito abusivo. Mas eu precisava me libertar disso, eu precisava viver minha vida, eu precisava olhar pra mim com mais amor, com mais carinho, porque aquilo ali cada dia mais estava me desgastando. Enfim, então eu consegui começar a olhar pra mim, me amar, a ter esse autocuidado de, cara, realmente eu preciso conversar essas coisas com a psicóloga. Eu lembro que eu também, nesse momento que eu falava comigo mesmo, olhando pro espelho, eu desabafei também com as pessoas que me rodeavam no momento. E foi isso, sabe? É um processo de realmente a gente se perdoar e muitas vezes demora. Não é tão fácil e você vai conseguir em algum momento da sua vida, só você precisa reconhecer também. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa mágoa que a gente vai alimentando dentro do nosso coração. Ali você tava se martirizando, sabe? Por um erro que você cometeu no passado, mas que você fez ali no momento o que você conseguia, porque você também estava claramente sendo muito manipulada. Então, você ficar ali se magoando, você ficar se apedrejando, não vai te trazer nada de bom. Vai fazer com que cada vez mais você não consiga se perdoar e nem perdoar a situação que aconteceu. Pra vocês verem, nessas duas situações que a gente contou, apesar de um perdão super distinto, porque a gente tá falando sobre eu perdoar uma outra pessoa e a Mirella se perdoar. Ainda assim, o perdão ele acontece muito dentro da gente. Tem muito mais a ver como a gente se sente com isso do que com o que realmente fizeram a gente, sabe? Tanto que eu falo pras meninas, em algumas situações, por exemplo, o meu pai ele foi uma pessoa horrorosa comigo. Mas em muitas situações é mais difícil pra mim perdoar a minha mãe naquela época do que meu próprio pai. Ou seja, é uma coisa que acontece dentro da gente. Porque se é outra pessoa pensa, não, minha mãe nem me fez nada, olha o que meu pai me fazia, por que eu vou ter mágoa da minha mãe, sabe? Então a gente precisa sempre olhar pra dentro da gente, se perceber. Eu acho que a mágoa ela é um dos maiores obstáculos do perdão, porque quanto mais a gente alimenta uma situação sobre alguém, sobre alguma pessoa, sobre algo da nossa vida, mais a gente vai reverberando isso. E a Mirella, a mesma coisa, ela tinha muito a mágoa dela por não ter tido a capacidade de sair daquela situação. Quanto mais ela alimentou isso, mais foi aumentando esse sentimento, né? De incapacidade, de insegurança, de ansiedade. Mas aos poucos isso vai passando quando a gente vai entendendo que a gente precisa se libertar disso. E outro ponto também sobre o perdão é que é muito mais fácil, a gente percebeu, né, na prática, que é mais fácil a gente perdoar as pessoas que estão longe do que as pessoas que estão próximas. Porque, por exemplo, com a nossa família, eu digo muito por mim. Às vezes eu fico ali com raiva de algumas situações que talvez eu não teria com pessoas que não são tão próximas a mim. Então eu fico ali criando uma expectativa em cima da minha família, em cima das pessoas que eu amo. Porque, obviamente, a gente espera certas atitudes dessas pessoas que são mais próximas a nós. Então acaba sendo muito mais difícil levar mais numa boa as coisas que essas pessoas fazem. Nós precisamos ter em mente que nós somos seres imperfeitos, que nós estamos sujeitos a errar também, sujeitos a machucar o outro. E por isso precisamos parar com essa idealização, sabe? De quem a pessoa é, de quem ela tem que ser, o que ela precisa fazer. Precisamos parar com essas críticas. E eu já estive nos dois lados da moeda. Eu, muitas das vezes, idealizo demais as minhas amizades. O que elas têm que fazer, o que elas deveriam fazer. O que eu faria por elas, elas têm que fazer por mim também. E, por outro lado, eu também já fui uma pessoa que colocaram muita expectativa em cima de mim e eu não pude atendê-las. Então é frustrante para todos os lados. Porque você não consegue atingir a expectativa do outro, você não consegue entregar o que ele quer e, ao mesmo tempo, você também não recebe o que você quer. O que a gente precisa entender é aquilo que eu falei lá no início, ter capacidade de amar o outro além das expectativas, além das diferenças que a gente vai criando, que a gente vai percebendo. E uma passagem muito boa que trago para vocês hoje é: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E viver em paz começa com a gente tendo humildade para a gente reconhecer os nossos erros
e esquecer um pouco da outra pessoa e o que a outra pessoa faz pra gente. Nós vamos finalizar dizendo pra vocês sempre pedirem a ajuda de Deus na hora de perdoar alguém. Nós sabemos o quão difícil é. Eu sei que da maneira como estamos falando parece que foi fácil, foi um processo tranquilo, mas não foi. Pelo menos o meu processo demorou anos pra acontecer. Então, assim, é algo que a gente precisa da ajuda de Cristo. A gente precisa demonstrar pra Ele nossas fraquezas. Esses dias a gente até ouviu um podcast que falava sobre você simplesmente chegar pra Deus e falar: Deus, eu tô com tanta mágoa no meu coração, tá tão difícil, eu não tô conseguindo liberar esse perdão. Porque aos poucos Deus vai trabalhando isso dentro de você. E também lembrando que perdoar não significa que você precisa conviver com essa pessoa, que você precisa ter ela no seu seio familiar, no seu convívio, nada disso. Significa que você vai se libertar e até libertar o outro, que às vezes nem sabe que te fez tanto mal assim. E o nosso episódio vai se encerrando por aqui. Nós esperamos que vocês tenham gostado e torcemos que estejam aqui conosco na próxima segunda-feira, às 13 horas. Não se esqueçam de enviar essa mensagem para quem você acha que precisa ouvir e, dependendo de onde estiver ouvindo, nos seguir também, se inscrever, curtir e interagir aqui. Lembrando que estamos em diversas plataformas digitais e é só conferir todas as informações na descrição desse episódio. Um beijo e fiquem com Deus!